Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Daniele. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigada pelo convite. Então, Daniele, a Farsul divulgou recentemente o estudo com relação ao mês de junho, dos preços recebidos pelo produtor e alguns comparativos que são realizados aí para terem alguns indicadores, né? E que demonstra que mesmo com queda nos custos de produção, os produtores perderam rentabilidade ainda? Isso, exatamente. O que acontece? A gente sabe que o preço recebido pelo produtor, ele é diferente do preço pago na gôndola, né? Porque existe uma série de processos lá que o trigo, por exemplo, sofre depois que ele sai da porteira até ele chegar na gôndola, que claro que encarecem, por exemplo, o pão francês lá na gôndola. Então, o preço do produto que o trigo gera na gôndola, ele geralmente é mais elevado mesmo do que o preço pago ao produtor. Se não é mais elevado, ele pelo menos é diferente. Por que que ele é diferente? Porque ele acaba sofrendo influências diferentes. Mercados diferentes sofrem influências diferentes. O preço recebido pelo produtor, ele sofre influências de oferta e demanda, então ele tem questões climáticas que interferem, tem questões cambiais que interferem, o mercado externo interfere. Já a gôndola são outras questões que interferem, além de essas que também interferem no preço do trigo. Na gôndola a gente tem mão de obra, a gente tem energia elétrica, então os pesos e as medidas são diferentes. Quando a gente vai analisar como se comportam esses preços na gôndola e o preço que o produtor recebe pelo produto, a gente vê que eles têm um comportamento diferente. O preço que o produtor recebe, ele vem se valorizando, sim, mas a uma velocidade muito menor do que o preço na gôndola vem subindo. Enquanto o preço na gôndola, nos últimos 12 meses, cresceu cerca de 4%, o preço recebido pelo produtor, ele está se valorizando em 2,6%. Ou seja, tu vê que tem, no curto prazo, a relação ela não é tão grande. No longo prazo, eles tendem a convergir. Mas no curto prazo, eles se movimentam de formas diferentes. Então, a gente vê o preço na gôndola mais caro, se acelerando mais rapidamente do que o preço recebido pelo produtor. É essa diferença que faz com que o produtor perca rentabilidade na produção? Ou... Não exatamente. Não é a diferença que faz com que exista a perda de rentabilidade. Porque o fato de estar mais caro na gôndola quer dizer que os processos dentre a porteira até a gôndola, eles influenciam mais o preço final do produto do que o preço que o produtor cobra. Então, a gente não pode dizer que sempre que o preço do pão francês está mais caro, é porque o trigo está mais caro. Que em muitos casos a gente vê acontecer, inclusive, o movimento contrário. O produtor de trigo recebe um valor menor e, mesmo assim, o pão francês está mais caro. Por quê? Porque a energia elétrica está mais cara, porque o combustível está mais caro, porque a mão de obra está mais cara. E a gente lembra que existe uma série de processos industriais entre um produto e o produto final. O que faz o produtor perder a rentabilidade é quando a aceleração do preço dele acontece de forma mais lenta, ou seja, mais devagar, do que a aceleração dos custos, que é o que a gente vem observando agora nessa safra. O preço está crescendo sim, cerca de 2,6%, como eu comentei, mas o custo ele cresce de forma mais acelerada, ele cresce mais rápido. Então, o que acontece? O produtor, quando ele olha o seu fluxo de caixa, ele vê o dinheiro que sai crescendo numa velocidade maior do que o dinheiro que entra. Basicamente isso. E é isso que faz a rentabilidade diminuir, não necessariamente o preço que é cobrado na gôndola. Em junho, nós tivemos uma inflação dos preços recebidos de 6,8%, né? Isso motivado aqui, como diz na matéria divulgada de vocês, pela guerra comercial entre China e Estados Unidos e também a peste suína lá no continente asiático, né? Sim. Na realidade, a gente está em patamares de preços que têm sofrido influências de cenários que a gente não esperava, né? Que são coisas, não está ao alcance do produtor essas flutuações que acontecem no mercado externo.
A gente tem esses dois principais casos, né? O preço do suíno, ele está sendo afetado por causa dos abates no continente asiático, em função da peste, como tu bem citastes. Então, acaba que é um continente que é um grande produtor e um grande consumidor. Então, ele precisa tirar de algum lugar, né, para alimentar essa demanda dele que ficou em aberto, porque a oferta teve que ser abatida em função da peste. Ele busca em outros mercados. Um dos outros mercados que ele tem buscado é o mercado brasileiro. E o que isso acaba acarretando aqui no mercado interno? A gente vê uma maior demanda dos suínos e daí os preços eles acabam se valorizando. Quando a gente fala da guerra comercial, o cenário é muito parecido. A guerra comercial entre os Estados Unidos, que é um grande produtor de soja, e a China, que é um grande consumidor de soja, acabou favorecendo o Brasil. Por quê? Né? Porque quando a China decide taxar a soja que vem dos Estados Unidos, fica muito mais caro para o importador de soja chinês comprar dos Estados Unidos do que comprar do Brasil. Então, eles optaram comprar de outros mercados, e o Brasil foi um mercado que ganhou muito espaço lá na China. E isso acabou também causando uma valorização dos preços, né? Os estoques se reduziram bastante, a gente conseguiu escoar bastante a produção. Mas a gente sempre gosta de lembrar que isso, mais uma vez, são fatores que fogem do alcance dos produtores, são coisas que acontecem totalmente fora de contexto, a gente não tem como prever, e também são fatores que eles tendem a se resolver, né? A gente já vislumbra aí uma possibilidade de reconciliação entre os Estados Unidos e a China, né? Justamente, principalmente em função do ano que vem ser um ano eleitoral nos Estados Unidos, então a gente acredita que pode acontecer um pouco de jogada política, de tentar acalmar a situação, e isso vai afetar o mercado brasileiro, né? Então a gente tem que sempre cuidar que essas flutuações, quando sobe do nada, às vezes também pode cair do nada, né? Então a gente sempre tem que ficar atento. Mas, referente ao nosso índice de preços recebidos no mês de julho, a gente teve a valorização influenciada por esses dois fatores, peste suína e guerra comercial. Com relação aos últimos 12 meses, Daniele, como está essa comparação entre preço recebido e custos de produção? Quando a gente olha os 12 meses, a gente vê que o preço recebido pelo produtor, ele cresce. Ele cresce bem menor do que na safra passada, mas ele cresce 2,6%. Só que os custos, eles crescem de forma mais acelerada do que os preços. Então, a gente tem um cenário diferente da safra anterior. Na safra anterior, a gente viu os preços crescerem de forma mais acelerada que os custos. Nessa safra, a gente já vê uma safra mais cara, os custos crescendo mais aceleradamente que os preços. Então, como eu havia falado, o fluxo do produtor, ele fica totalmente diferente. O que a gente gasta com insumos está encarecendo de forma mais acelerada do que o que entra no nosso caixa, né? Que é o preço que o produtor recebe pelo produto. Você tem esse número aí do custo? Quanto cresceu nesses últimos 12 meses? O custo, ele cresceu no acumulado em 12 meses, 2,80%. Enquanto o preço recebido pelo produtor cresceu 2,6%. Quando a gente olha na safra passada, né, quando a gente vê o ano fechado no ano passado, a gente tinha um preço crescendo em 14% e um custo crescendo em 7,6%. Ou seja, vê como o preço crescia percentualmente muito mais do que o custo. Então, a gente teve um cenário na safra passada. Nessa safra, o cenário é totalmente diferente. Quais são os principais custos aí que impactam nesse pacote de custo de produção? A gente faz, na verdade, um levantamento, entram todos os custos, né, de propriedades típicas. Então, a gente levanta mão de obra, fertilizantes, agroquímicos, sementes, juros que são pagos aos bancos, mas o que a gente vê maior percentual, quando a gente vê assim, o que pesa mais, são os agroquímicos, os fertilizantes. E quando a gente vai ver o que mais influenciaram as variações dos últimos meses, foram justamente os fertilizantes. Por quê? A gente teve uma flutuação muito forte na taxa de câmbio nos últimos meses. E os fertilizantes, eles são produtos importados.
Então, toda vez que a gente tem um aumento da taxa de câmbio, a gente vê um encarecimento dos fertilizantes. Quando a gente vê uma redução da taxa de câmbio, a gente também consegue ver já um impacto nos custos de forma a reduzir os custos. Por isso que esse mês de junho ele foi um mês diferente. Por quê? Porque a gente viu uma redução da taxa de câmbio de 3%. Então, a taxa de câmbio que vinha se acelerando, ela deu uma acalmada. Quando ela dá uma acalmada, a gente tem um reflexo nos custos. Os custos reduziram 0,2%. É quase ficar estável, mas pelo menos aí teve uma influência da redução da taxa de câmbio, já deu uma aliviada, pelo menos não cresceu como a gente vinha vendo nos últimos meses. Quando a gente tem uma redução na taxa de juros, consequentemente o preço do soja ou do milho ele também reduz, né? Mas a gente vê que o preço pago, o prêmio pago no porto está mais alto devido a essa guerra comercial, a necessidade de fazer os embarques. Foi isso que segurou o preço mais alto? Com certeza, com certeza. A gente tem um produto que é a soja, que é um produto que ele é cotado na Bolsa de Chicago, né? Ou seja, ele segue informações de fundamentos de mercado e ele é precificado em dólares. Quando a gente olha ele em dólares, ele está em queda por causa da guerra comercial. Lembrando que os Estados Unidos, que é o maior produtor de soja do mundo, ele está acumulando estoques enormes. Os Estados Unidos mais que dobrou seus estoques da safra passada em função dessa guerra comercial. Ou seja, o impacto na Bolsa de Chicago, quando um dos maiores produtores de soja do mundo passa por essa situação de acúmulo de estoques, ele é direto. A gente tem um impacto na Bolsa de Chicago e o preço em dólar está em queda. Só que quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma lente na frente dessa realidade que acaba nos fazendo enxergar um outro cenário, que é o fato de a gente estar se valorizando dessa guerra comercial, conseguindo escoar grande parte da nossa produção para a China e o prêmio pago no porto, ele está maior. Qual é o grande recado que a gente sempre dá quando a gente se depara com essas situações? É que é uma questão muito pontual, ela é conjuntural, não é uma questão estrutural. Ou seja, não vai ser para sempre que China e Estados Unidos vão estar em guerra. A gente não pode assumir isso como um cenário que vai se perpetuar. Ele é um cenário que tende a se resolver. E a gente sempre tem que pensar em voltar aos termos de normalidade. Se voltar à normalidade e essa guerra comercial acabar, o preço aqui dentro vai cair. E a gente vai passar a ver a realidade que o mercado mundial vê. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que a gente sempre fala da importância da gente buscar se proteger no mercado financeiro, né? Buscar travar o preço futuro, travar o câmbio. E que essas jogadas, às vezes, financeiras acabam nos protegendo dessas flutuações que não dependem do produtor. O produtor não consegue controlar, não estão ao alcance dele. Daniele, para nós encerrar, eu gostaria de... Vocês têm algum levantamento dentro desse levantamento de custos de produção? Qual é o impacto do financiamento da produção? Se buscar o custo do dinheiro para produzir, digamos Sim. assim, e também... A gente tem um levantamento, a gente tem um estudo em que a gente identificou que a taxa média de juros paga é de 16% quando tu considera todos os consórcios, todos os penduricalhos quando tu vai acessar o crédito, né? Mas a gente não tem um valor de custo percentual dentro do custo, né? Eu não me arriscaria a falar algum valor aqui, algum percentual aqui. Mas com certeza tem uma influência grande aí, né? Tem uma influência muito grande, principalmente porque a taxa de juros é muito cara, né? Porque tu não paga só a taxa de juros, tu paga também todos os penduricalhos, né? Tu paga consórcio, tu paga seguro, tu acaba tendo que fazer um pacote e no final das contas o valor que tu paga é bem maior o percentual do que a taxa de juros, né? Às vezes a gente analisa só a taxa que o banco oferece, a gente não analisa todos os outros custos conjuntos que vêm. 10% acima da taxa Selic, né? Hoje até tem a reunião do Copom lá, mas enfim, é quase 10% acima. E muitas vezes esse custo não entra na conta do produtor, né? Exatamente, é muito importante a gestão, né? É fundamental. A gente tem hoje uma taxa de juros para acessar o crédito, que ela é mais alta do que a taxa Selic, ou seja,
É mais barato tu buscar no mercado do que tu buscar, né, no crédito rural. A gente esquece de contabilizar os juros acessórios, que a gente chama, que são esses consórcios e seguros que a gente tem que fazer para conseguir acessar o crédito. E sem falar que existe uma maior restrição do acesso, tem muitas pessoas que não estão conseguindo acessar. Então, realmente, a gente tem um problema aí, mas que a gente, a Farsul, o Senar, junto à CNA, já estão tentando trabalhar algumas alternativas para trazer aí uma inovação no crédito rural que traga um subsídio direto para o produtor, né? Que seja uma coisa mais direta e que a gente sinta mais no bolso, porque quando a taxa que é ofertada é maior que a taxa do mercado, não faz muito sentido, né? Parece que esse subsídio está se perdendo em algum lugar. Então, existe essa preocupação já aqui do sistema Farsul, e a gente espera que nas próximas safras as coisas venham melhorando aos poucos. Pelo menos a gente luta para isso. Tá certo, então. Conversei com a Daniele Guimarães, ela que trabalha na parte de economia lá do sistema Farsul. Muito obrigado, parabéns por esse trabalho que vocês fazem, acho que é muito importante aí e a gente também divulgar esses números aí para que o produtor tenha parâmetros aí para compor os custos de produção, né? Com certeza, eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado e até a próxima. Até. Destaque Rural Notícias. Tá certo?